E aí, pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre a quinta etapa de toda a construção. A primeira etapa foi projeto, a segunda, orçamento e cronograma, planejamento, a terceira, serviços preliminares, a quarta, construção de gabarito, fundações e estrutura, que são os pilares, as vigas e as lajes, nesse caso que a gente está usando o sistema construtivo em concreto armado como exemplo. E agora o tema fechamento, que na verdade pode ser em alvenaria ou em drywall. Né? O drywall ele tem que ser em vedação. Eu fiz um vídeo falando sobre a diferença entre drywall e alvenaria. Então, para não ter nenhum tipo de dúvida, eu utilizei esse termo fechamentos. Então, são os elementos que vão fechar os ambientes, independente se são estruturais ou não. Então vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Então a gente começa a perceber que existe uma lógica entre essas etapas, na sequência entre essas etapas, né? Porque até então a gente só instalou materiais de baixo custo e que podem ficar expostos ao terreno em aberto. Mas daqui a pouco a gente vai colocar ali luminárias caras, latas de tinta que são caras, enfim, materiais que precisam ser protegidos. Então, após fazer essa estrutura que você fez na etapa anterior, você tem que fechar a obra com tijolo, com bloco ou com drywall. O drywall ele serve para fechamento das paredes internas. As paredes externas você pode usar tanto os blocos de cimento quanto os blocos de cerâmica, desculpa. Então, só para ressaltar que nessa etapa a gente já pode fazer o levantamento das paredes internas, mesmo quando elas forem previstas em drywall. Alguns profissionais têm um pouco de receio de fazer esse levantamento agora, porque a obra ela pode estar um pouco mais raiz, bruta, então ele tem essa ideia de que o gesso é um material delicado, que pode ser estragado. Mas se sua obra for organizada, se sua obra for limpa e estruturada, se a equipe trabalhar bem, essa é a melhor hora de você fazer o levantamento também quando for paredes em drywall. Entendido isso, a gente vai deixar o drywall um pouco de lado agora e vai falar sobre chapisco, emboço e reboco, que são aplicados exclusivamente em elementos de vedação em alvenaria, tanto em bloco de cimento quanto em bloco cerâmico. Então o chapisco ele é a primeira camada a ser aplicada direto na alvenaria. Ele tem uma consistência bem fluida, ele é bem líquido e ele é composto só de cimento, areia grossa e água, num traço de 1:3. Então para que serve o chapisco? Como ele é mais fluido, ele se adere mais facilmente à alvenaria e é para isso que ele também vai servir para a próxima camada que vem depois dele. Ele serve para ajudar na aderência. Então ele serve porque a alvenaria, tanto o bloco de cimento quanto da cerâmica, é uma superfície muito lisa. Então se você coloca um emboço, reboco direto nela, com certeza isso vai desplacar e cair depois. Então primeiro você tem que criar uma camada áspera de chapisco nessa parede para depois vir com as outras camadas. Feito isso, a gente vai para a segunda camada, que é o emboço. Para facilitar esse didático, o emboço, na verdade, ele é uma próxima argamassa, que ele também é feito de cimento, areia e água, só que a areia, nesse caso, ela vai ser uma areia média. E o emboço ele é muito utilizado antes da aplicação de revestimentos na parede. Porque ele é uma argamassa que não precisa ter uma superfície de acabamento igual ao reboco. Então nisso eu já vou falar direto do reboco. A diferença entre eles é essa: a areia, o emboço você usa uma areia média e ele não precisa ter um acabamento fino porque ele vai vir com revestimento sobre ele. E o reboco ele tem areia fina no traço dele, na composição dele, porque ele sim vai ficar exposto, então ele precisa ter um acabamento superficial perfeito. Essa é a diferença entre os dois. O correto é você fazer o chapisco, o reboco e o emboço. Daí sua parede está 100% garantida. A sua alvenaria está 100% protegida e não vai ter perigo de desplacar. Quando o reboco ele é muito bem feito, e quando o chapisco ele é muito bem feito, o reboco ele pode ser aplicado diretamente no chapisco. Nunca o reboco diretamente na alvenaria, porque senão vai descolar.
O emboço ele pode ser utilizado só quando a gente usa revestimento na parede. Só que tanto o chapisco quanto o reboco e o emboço eles precisam ser muito bem feitos, muito bem elaborados. Para ter 100% de garantia, sempre use chapisco, emboço e reboco. Excelente, nossa obra está fechada. Então agora, no próximo passo, a gente vai falar sobre a sexta etapa de toda a construção, que é a elaboração da cobertura. Até o próximo vídeo. Aproveita que você está aqui e vai lá no nosso perfil do Instagram e do Facebook, @reformar.ingá. A gente faz gerenciamento de reforma e obra aqui em Maringá e região. Até o próximo vídeo, pessoal.